Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou aqui hoje para fazer um vídeo ao qual o Senhor colocou no meu coração acerca dos falsos profetas, para você discernir, à luz da palavra de Deus, se você está sendo enganado por um mercenário, para você descobrir se você está sendo enganado por um lobo vestido de ovelha, que está aí simplesmente para apacentar os seus bens, ou apacentar, ou poder usar você para poder o ministério dele crescer. Ou se ele é um líder verdadeiro que está junto com você para poder adquirir almas para o reino dos céus. Porque o verdadeiro líder, que não é um falso profeta, aquele que é um líder genuíno, vindo da parte de Deus, ele está aí para pregar a verdade e para povoar o céu e esvaziar o inferno. Então eu vou mostrar para vocês como ter o discernimento dentro da palavra de Deus acerca dos falsos profetas. Vou ensinar primeiro o que são os falsos profetas e depois vou mostrar para vocês como descobrir quem é o falso profeta. Então preste atenção então. Vou ler aqui em Mateus no capítulo 24 e no versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então, o nosso mestre, o amado Jesus Cristo, ele nos diz que nos últimos dias virão muitos falsos profetas, mas os falsos profetas, eu quero que você entenda, eu quero que você perceba o seguinte, que o falso profeta não vai estar no mundo não, meu irmão, não vai estar fora andando pelas ruas assim não. O falso profeta ele vai estar dentro da igreja, ensinando ensinamentos errados, ensinando coisas para você cair. Satanás, eu quero te dizer o seguinte, o falso profeta é aquele enviado de Satanás no meio da igreja, com a camuflagem, com uma camuflagem que tão grande que muitos poderão ser enganados. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, no capítulo 24, no versículo 24 aqui de Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então eu quero que você preste muita atenção. Olha o versículo 25, o que Jesus diz? Eis que eu vos tenho predito. Jesus já tem dito há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, que esses falsos profetas vão fazer tão grandes sinais e prodígios que eles vão enganar muitos, mas não os escolhidos. Eu quero que você entenda que o falso profeta ele vai poder curar, mas a cura dele é falsa. Às vezes a pessoa é curada aqui, mas passa alguns dias o problema retorna. Porque a cura de Deus é para sempre. Mas a do falso profeta não, ele vem aqui, cura, daqui a pouco, passa uns dias, a cura desaparece e o problema volta. Porque os milagres de Satanás são mentira. Às vezes ele pode fazer acontecer algo no céu, ou até mesmo na natureza, para mostrar que ele é um profeta de Deus, ou até mesmo um homem de Deus. Mas no seu interior ele adora um outro Deus, não o Deus verdadeiro. Ele adora o Deus das fortalezas, que é Satanás, que é aquele que prende e cativa as pessoas no meio da prisão com grilhões e correntes. Mas nós não, nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus bendito e exaltado. Adoramos aquele que vive e reina eternamente, o Pai da eternidade. Adoramos o arquiteto do universo, o maior de todos, que é o Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então sabemos que o falso profeta é aquele que veio para o quê? Para fazer a igreja cair. Porque Satanás, e preste muita atenção, Satanás, antes, na era primitiva, quando tinha os apóstolos, ele perseguiu o nosso mestre, usando os romanos, usando os judeus através da inveja, para matarem Jesus Cristo. Mataram Jesus Cristo. Mas isso tudo para a confirmação do projeto de Deus. Depois os apóstolos saíram para pregar, espalhados por todo o império romano, pregaram a palavra de Deus.
por várias cidades, em outros países, outras nações, pregaram a palavra de Deus. Mas Satanás, ele via que o cristianismo estava crescendo. Então ele começou a usar os líderes daquela época para matar os cristãos. Só que cada vez o sangue de cada cristão ia se derramando, mais cristãos começaram o quê? A surgir. E ele percebeu que o cristianismo era algo tão embasado na presença de Deus, que quanto mais se combatia, mais crescia. Então o que ele fez? Vou mudar a minha estratégia. Como o Satanás, ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele conhece, mas não obedece. Então ele usa a palavra de Deus para o quê? Para o projeto dele. Porque no dia da tentação ele usou a palavra do Senhor para tentar Jesus. Ele falou: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui de baixo do pináculo, porque está ordenado aos seus anjos, ao teu respeito, para te guardar, para que não tropeces em pedra alguma. Mas Jesus, ele vendo a astúcia de Satanás por citar a palavra de Deus, Jesus também citou a palavra do Senhor, porque através da palavra de Deus nos defendemos. Então Jesus está dando o exemplo para nós, estudar a palavra de Deus. Então presta atenção. Satanás, ele está usando a palavra de Deus, o quê? E usando também as suas heresias misturada com ela, para que a camuflagem, ele está usando a verdade e atrás a sua mentira. Então ele percebeu que se você sai do evangelho verdadeiro, você não vai ser salvo, porque você vai crer no evangelho falso. Se você pegar uma nota de 100 reais verdadeira e uma nota de 100 reais falsa e levar num banco as duas notas, é claro que o banco vai aceitar somente uma, porque a outra não foi produzida com as ditas normas. Então é a mesma coisa, meu irmão. Deus, ele não vai aceitar você servir no evangelho falso, porque o apóstolo Paulo mesmo disse na carta de Gálatas, no capítulo 1, ele disse dessa forma: se um de nós, ou até mesmo um anjo, vos descesse do céu e vos anunciasse um evangelho além do que vos tem anunciado, seja anátema. Quer dizer, maldito, maldição. Você crê, às vezes, tem pessoas crendo no evangelho da maldição, no evangelho distorcido, no evangelho de Satanás, que é o camuflado. Mas o apóstolo Paulo mesmo disse, dizendo para Timóteo: aquele que não acredita nas sãs palavras, nas sãs doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é fraco de mente e delira acerca de questões profanas. Então devemos permanecer firmes nos mandamentos de Cristo, firmes na palavra do Senhor, porque os falsos profetas estão aí, enganando a muitos, mas os escolhidos não. Porque os escolhidos ficam na palavra do Senhor. Confia mais na palavra de Deus do que na palavra do homem. A palavra do homem é falha, mas a palavra de Deus é eterna, é perfeita. E é ela que vai te levar para o reino dos céus. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Em 2 Coríntios. No capítulo 11 e no versículo 10 em diante: como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. O apóstolo Paulo amava eles. Mas o que eu faço, o farei por cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim das quais será conforme as suas obras? O apóstolo Paulo está dizendo que Satanás, o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz.
Para o quê? Enganar. Porque ele não vai vir com o tridente na mão, com o rabinho, aquele rabinho de setinha, com os chifres na cabeça, não. Ele vai vir como um anjo de luz, para enganar. A mesma forma são os seus ditos profetas, os seus ministros. Eles vão vir com aparência de ovelha, mas no seu interior são lobos devoradores, fraudulentos, que estão preocupados simplesmente em enriquecer. Muitos hoje abrem a igreja procurando enriquecer, procurando ganho. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter contentamento com a palavra do Senhor, porque a nossa riqueza não é dessa terra. A nossa riqueza é no reino dos céus, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o teu coração estiver aqui na terra, por causa da sua riqueza, como pois o seu coração vai estar no céu? A tua riqueza está no céu, o teu coração tem que estar no céu. Então eu quero te dizer o seguinte, não é pelos sinais que você vai conhecer os falsos profetas, não. Não é pelos sinais que você vai conhecer aqueles que fazem as coisas de Satanás dentro da igreja, não. Olha só o que Judas disse. Esses, porém, dizem mal do que não sabe e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas que em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ou seja, o falso profeta, ele vai daqui, vai para lá, vai para cá, porque onde ele vê que ele pode destruir, ele vai para destruir. Ele não fica parado em um lugar somente, não. Ele vai para uma igreja, vê que ele conseguiu lá destruir, inseminar a sua falsa doutrina, ele vai para outra. Porque o falso profeta, você não vai conhecer o falso profeta, meu irmão. Não é pelos sinais, não. É pelos ensinamentos. Eu estou te dando este segredo. O meu pastor tentou descobrir acerca de um erro de um profeta. Ele queria saber se aquele profeta era falso. E ele comentou comigo, eu falei, presta atenção, meu irmão. Falei com ele dessa forma, presta atenção, meu irmão, você não vai conseguir pegar ele pelos sinais, não. Porque os falsos profetas vão fazer sinais. Você vai pegar ele é na doutrina, é no ensinamento. E foi batata. Ele assistiu um vídeo desse profeta e ele descobriu um ensinamento errado. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, estude a palavra do Senhor e saiba os mandamentos do Senhor, porque o falso profeta, ele só quer massagear o seu ego. Ele quer que você permaneça no pecado. Ele quer que você esteja na mesma sintonia que ele, não adorando o Deus verdadeiro, porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade, não na mentira, porque os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. O falso profeta, ele quer destruir a sua vida. Ele quer que você sirva a Satanás. Ele quer que você sirva aos outros deuses, como a riqueza, por exemplo. Porque a riqueza também era conhecida como mamon. E o nosso Jesus falou que nós não podemos servir a 2 senhores, ou há de odiar um ou servir ao outro. Ou há de servir o outro ou odiar um. Não poder servir a Deus, nem as riquezas. O falso profeta, ele introduz a teologia da prosperidade na sua igreja. Faz você acreditar naquela merda. Faz você acreditar nessa falsidade para que você venha cair da graça. Ele prega também acerca que você tem que adquirir a salvação acerca da obra.
Você tem que fazer isso para você ser salvo. Mentira, meu irmão. É de graça, porque é dom de Deus, é gratuito. Você creu em Jesus Cristo, você ganha a salvação. É claro que você perde a salvação também mediante as obras. Vigiai e orai para que ninguém toma a tua coroa. Se você andar se lambuzando no pecado, meu filho, você vai cair da graça. Porque Deus não se deixa escarnecer. Você precisa de Jesus Cristo pela salvação. Mas você precisa ficar firme na presença dele através dos mandamentos dele. Não é ficar da maneira que está, não. Porque a palavra de Deus diz que é de glória em glória até atingirmos a imagem de Deus. Você tem que se santificar. O falso profeta também diz dessa forma assim, que a roupa não influencia, que Deus também quer o quê? O coração. Só que é somente o coração. Por quê? Deus é cardiologista? Deus é açougueiro? Jesus é açougueiro por acaso? Ei, a transformação de Deus é de dentro para fora. Eu te garanto que se você for num supermercado ou num sacolão e comprar uma fruta, se a casca da fruta estiver feia, você não leva. E qual é a diferença também numa mulher ímpia e da mulher da igreja se ela não trocar as vestes? Nenhuma. E aquele que estiver lá no mundo, lá quando for pregar, for receber a palavra do Senhor através dessa mulher que está de shortinho com decote. E aí? Ele vai estar prestando atenção na palavra do Senhor ou no decote dela e nas pernas dela? Troque as vestes. O ensinamento do falso profeta é esse. Você deve vestir a melhor roupa. Não se preocupe com isso, não. A palavra de Deus diz expulsar a imoralidade para fora da igreja. Nós não devemos buscar o sensualismo, mas a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Sem ela, ninguém vai ver a Deus. Porque devemos ser santos como Ele é santo. Os ensinamentos do falso profeta é esse que ele diz também. Você pode namorar. Ei, presta atenção. Fornicação é ato de homem solteiro e de mulher solteiro, pensando que é casado. Melhor dizendo, em outras palavras, é a relação sexual. Se você fazer relacionamento sexual, beijar, se abraçar, isso é abrasamento. Você está esquentando o seu relacionamento. Se você manter relação sexual quando você está solteiro, você está o quê? Fornicando. E olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A condenação, meu irmão, minha irmã, preste atenção. O falso profeta não prega contra o pecado. Às vezes ele pode distorcer um pouquinho, pregar contra o pecado ali, mas ele cai em uma palavra. O verdadeiro profeta de Deus, ele prega a Bíblia genuinamente. Ele prega a palavra de Deus genuinamente. Não caia no conto do vigário não, meu irmão, minha irmã. Fique com a palavra de Deus. Não caia no conto do homem, não. Porque o homem não tem nada para te dar. Eu já falei isso na igreja. O homem, com Deus, ele vira homem de Deus. Mas o homem, sim, tira Deus dessa expressão, fica somente homem. O homem não pode te dar nada. Mas se ele tem Deus, fica homem de Deus. O homem de Deus pode te dar alguma coisa. Porque ele pode pregar a verdade para você ser edificado. Que Deus possa abrir os teus olhos e que o teu coração venha estar aberto para esta palavra. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo e gostou dos outros também, se inscreva no canal para receber mais vídeos. Se você gostou também, compartilhe, porque muitos precisam dessa verdade, meu irmão. Não deixa a obra do Senhor perecer, não. Não deixa aqueles que pregam a verdade ficar no oculto, não. Mostre para muitos a verdade de Deus.
Dê um like também para ajudar o nosso canal. Se inscreva.